Bom dia, povo de Deus. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia abençoado na presença do Senhor, que seja uma quarta-feira iluminada, que coisas boas possam acontecer nesse dia. Fiquem preparados, porque o de repente de Deus pode ser hoje. Amém? A resposta de Deus pode vir hoje. Será que você está preparado? Amém? Em nome do Senhor Jesus, cale aí esses pensamentos seus que não param de produzir. Cale aí a sua boca que não para de produzir palavras negativas. Os nossos pensamentos não param de produzir pensamentos que vêm de nós mesmos. Nós precisamos nos calar para que o Senhor fale em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? O de repente de Deus pode ser hoje, mas nós temos que estar o quê? Preparado para que algo aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que o nosso Deus, ele tem controle de tudo. Ele sabe todas as coisas, ele fez tudo, né? E nós, às vezes, queremos questionar com Deus as coisas que ele faz. E eu já fui muito essa pessoa, questionadora, né? Já fui muito essa pessoa, mas muitas coisas na minha vida, querido, eu falo, né? Eu estava em oração nessa madrugada e eu falava, Deus, por que eu não me calei mais tempo, Deus? Ah, Deus, por que eu não deixei o Senhor fazer mais tempo? Por que eu não me retirei? Por que eu não calei a minha voz? Por que eu não calei os meus pensamentos para que o Senhor fizesse algo em mim, Senhor? Ah, meu Deus, já tinha colhido muito tempo as bênçãos do Senhor, já tinha chegado no lugar que o Senhor preparou para mim, mas a minha teimosia, né? Ali o meu querer saber de tudo, querer ter controle de tudo, né? Ali atrasou muitos processos na minha vida. Então, querido, o conselho que eu deixo para vocês hoje é entregue o controle totalmente nas mãos do Senhor. Para de questionar, né? Para sua mente, começa a orar em oração, oração na mente. Começa a orar mesmo, fazer oração na tua mente. Deus, cala a minha mente. Eu precisei pedir muito ao Senhor para calar a minha mente. Eu era uma pessoa, querido, que eu tinha várias histórias na minha mente. Eu questionava a Deus em várias coisas e eu queria que aquela história acontecesse. Eu queria que aqueles projetos na minha mente, tudo doido, acontecesse. E um dia o Senhor ele me chamou a atenção disso. E eu deixei que o Espírito Santo me curasse. E ali, quando aqueles pensamentos começam a vir, eu começo a orar na minha mente. Deus, quebra, que eu me cale agora. Que a minha mente me cale agora para que o Senhor fale. Em nome do Senhor Jesus. E ali eu começo a me envolver na oração e o Senhor começa a falar nos meus pensamentos. Então, vamos nos calar para que o Senhor fale. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E a nossa mensagem de fé hoje está em Jó, no capítulo 38, versículo 1, vai dizer assim: depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Quando que o Senhor respondeu a Jó? No meio de um redemoinho, ó, o redemoinho acontecendo, e Deus respondendo, né? Jó estava cheio de questionamento, né? Jó perguntava para Deus, Deus, por quê? Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que eu sirvo ao Senhor, sou uma pessoa que adora ao Senhor, por que está acontecendo tudo isso, né? É as nossas perguntas, é a nossa mente que não para de produzir perguntas o tempo todo, né? E como eu falei, eu permiti que a Patrícia calasse, para que o Senhor falasse, né? Eu, na minha cura, na minha transformação, na minha libertação, eu falava para Deus, Deus, eu quero me calar para que o Senhor fale. E muitas das vezes nós não nos calamos. Muitas das vezes nós ficamos ali questionando, falando algo na nossa mente, produzindo aquela mente o dia inteiro. E nada acontece, porque você está no mesmo lugar, porque eu fiquei no mesmo lugar por muito tempo, por causa da minha mente que não parava. Cale a sua voz. Em nome do Senhor Jesus, nessa manhã de quarta-feira, eu quero convidar você para calar a tua voz, para que o Senhor fale, né? E aonde que Deus respondeu a Jó? No meio de um redemoinho. Deus, ele não tem lugar para te responder. E às vezes a gente fica criando um cenário, a gente fica criando, né, coisas na nossa cabeça onde Deus vai nos responder. Deus pode responder em qualquer lugar, né? E Deus respondeu ali para Jó no meio de um redemoinho. E quando eu estava aqui preparando essa palavra, o Senhor falava comigo, Patrícia, eu ajo em qualquer lugar, porque todo o controle está nas minhas mãos. Eu fiz o céu, eu fiz a terra, eu fiz todo, eu fiz a tempestade, eu fiz o redemoinho, eu fiz o sol, eu fiz a lua, eu fiz o frio, eu fiz o calor. Eu tenho todo o poder, eu posso agir em qualquer momento. E no meio das nossas aflições, é onde o Senhor vai mais ministrar no nosso coração. Só que nós não deixa. Nós fica o tempo todo na nossa mente, né, produzindo ali pensamentos que não vai produzir nada em nossa vida, né? E não foi diferente com Jó. Jó ficou ali produzindo vários pensamentos, e Deus mostrou para Jó nessa resposta ali no meio de redemoinho
Onde estava a sabedoria de Jó? Né? Deus mostrou para ele o que ele fez, o firmamento. Deus mostrou para ele onde você estava, Jó, quando eu fiz a terra. Então, aonde você estava quando eu criei tudo, né? Ali Deus estava respondendo para Jó. Deus queria falar para Jó, Jó, que você se cale, que a sua voz se cale, para que eu fale em você. E muitas das vezes Deus não fala, porque nós não deixamos, né? Eu fui essa pessoa, querido. Eu fui essa pessoa, e quando eu comecei a cursar, né? Quando eu comecei a fazer o curso de terapeuta, o primeiro paciente fui eu. E eu falava, Deus, o primeiro paciente sou eu. Eu quero me calar. Eu quero tirar a minha voz para que o Senhor fale em mim. E muitas das vezes a gente acha que Deus não vai nos responder na tempestade, que Deus não está na tempestade, que Deus não está no redemoinho, que Deus não está na nossa dificuldade. Ele está em todos os lugares. Ali, quando ele estava ali no barco, ali com os discípulos, quando a tempestade começou, Deus já estava ali na tempestade. Tanto é que a tempestade calou quando Deus mandou. Deus tem todo o controle, querido. A tempestade obedeceu a Deus. Cale-se, pare-se. A tempestade parou, porque Deus tem o controle de tudo. E ali Deus estava preparando os discípulos para algo muito grande, né? Deus está preparando eles, mas naquele momento eles não entendiam, porque os olhos deles eram fitados ali na tempestade. E muitas das vezes eu e você não vai entender o que o Senhor está fazendo no meio da tempestade, mas onde o Senhor está, que a tempestade está acontecendo, o redemoinho está acontecendo, algo está acontecendo na minha vida. Onde está Deus? Deus está em todos os lugares. E muitas das vezes ele está te preparando para algo muito grande. E algo muito grande, querido, é gerado no deserto, no meio do deserto. Algo muito grande. Bênçãos são geradas no meio da tempestade. Bênçãos são geradas assim no meio de redemoinhos. Nós não entendemos. Nós ainda não conseguimos entender o desígnio de Deus. Ah, querido, você não tem noção do que Deus quer fazer na sua vida. Ali, quando aqueles discípulos estavam ali naquela tempestade, o Senhor estava preparando aquele povo, né? Tanto é que lá na frente, Pedro, aonde ele passava, a sombra dele curava. Aonde foi gerado isso, querido? No meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio do deserto. E essa manhã, querido, como Jó teve que aprender ali no capítulo 38, calar a voz dele, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que ele tem o controle de tudo. Ele não vai fazer na tua hora, ele não vai fazer do teu jeito, mas a Patrícia também teve que entender. Não foi só Jó que teve que entender, eu e você tem que entender. Eu também tive que entender que Deus, ele não vai agir na minha hora, ele não vai agir no meu tempo, mas eu posso preparar esse tempo, tirando os pensamentos que me tiram da presença de Deus, tirando os pensamentos que eu produzo o dia inteiro dentro da minha mente, que vai atrapalhar o agir de Deus. E ali Jó, ele entendeu a soberania de Deus. Ele entendeu que Deus, ele está em todos os lugares, que Deus está no controle de todas as coisas. E não era diferente na vida dele. Não ia ser diferente na vida dele, né? Então, que possamos, querido, nos calar para que o Senhor fale. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor está te preparando. Amém? Como ali o Senhor cuidou de Elias, ali dando comida para ele ali, o Senhor está cuidando de você. O Senhor não vai deixar você perecer. O Senhor não vai deixar você sozinho. Nem no meio da tempestade. Até a tempestade o Senhor tem controle sobre ela. Até no momento difícil, o Senhor tem controle sobre ela. E veio o redemoinho, né? Ali e respondeu Jó, ali no meio daquele redemoinho. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o nosso Deus Altíssimo. E eu não sei o que você, né, está procurando, né, qual a resposta que você está procurando, o que você está passando. Mas uma coisa eu te digo, cale a sua boca, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor fale nos teus pensamentos. Entrega o teu caminho nas mãos do Senhor. Deixa ele fazer morada, né? Em nome do Senhor Jesus. Deixa-se, cale-se para que o Senhor fala. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Às vezes as correntezas vão vir, às vezes a tempestade vai vir, mas o Senhor, ele está no controle. Amém? E o caminho que nós devemos seguir é o caminho de luz que nos leve até o Senhor. Deixa a luz do Espírito Santo te guiar essa manhã, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, e que ele te dê a paz.